Chegou a notícia que você esperava. O JCDB é o jornal do seu bairro. Tudo o que acontece em seu bairro está aqui. Acesse agora jcdb.com.br, cobrindo toda a grande Mogi das Cruzes. JCDB, o jornal do seu bairro. Aqui. A maioria dos acidentes, meus amigos, acontece exatamente aí, ó, aonde o pessoal está passando na faixa de pedestre. E esse é o nosso assunto hoje, né? Vamos falar exatamente sobre faixa de pedestre. Então, vamos ficar atento, vamos conversar com algumas pessoas aqui, e daí a gente vamos estar pegando algumas entrevistas com o pessoal aí para ver o que eles acham sobre a faixa de pedestre. Eu sou o Alemão, repórter e apresentador do jornal do seu bairro, o JCDB, o jornal do seu bairro. Então hoje nós vamos estar falando sobre faixa de pedestre. Então a gente vamos estar passando aqui, Genival vai estar mostrando aí. Genival, vamos mostrar aí para você ver, para vocês verem aqui como é que é a situação. Mostra lá o trânsito lá, ô Genival, olha lá, ó. O trânsito é imenso, olha lá, ó. Isso aqui, meus amigos, é um shopping center aqui de Mogi das Cruzes, muito movimentado e é um trânsito muito grande, né? Então essa faixa de pedestre muita gente reclama e a gente vê exatamente sobre isso, que a maioria dos acidentes acontece exatamente na faixa de pedestre. E por quê? Porque a maioria dos condutores param na faixa de pedestre, mas muita gente não para, passa direto e aí onde acontece acidente, as pessoas pensam que estão seguras por causa da faixa de pedestre e isso se torna uma armadilha, né? Então o que a gente sugere, e que a gente já pegou algumas opiniões, é que toda a faixa de pedestre deveria ter aí um redutor de velocidade, ou seja, uma lombada. Toda a faixa de pedestre nas avenidas, nesses lugares mais movimentados, que nem por exemplo aqui, que é um shopping, tem faculdade e tudo, então deveria ter aqui realmente uma lombada, para que fosse forçado aí os condutores poder parar o veículo para não causar acidente. Nós vamos estar pegando alguns depoimentos aqui, vamos ver se a gente entrevista alguém aqui sobre faixa de pedestre aqui, ó. Tá vendo o pessoal passando aí, né? Ô moço, você quer dar uma entrevista com nós aqui? Quer falar um pouquinho? Não, ela não quer falar, tá com pressa? Então deixa, né? Vamos ver aí. Ver se nós encontramos mais alguém aí para falar. O movimento aqui é muito grande, é um shopping bem no centro da cidade, né? Então vocês veem aí, ó, a maioria do pessoal aí passando para lá, outros passam para cá, entendeu? O movimento aqui é muito grande, né? Vamos ver se a gente pega alguma entrevista, né? Vamos ver, pegar alguma opinião das pessoas aí, né, para ver o que elas acham, né? Porque faixa de pedestre, meu amigo, é uma armadilha. Olha lá, o pessoal estão lá, estão para passar. O pessoal aqui já parou, mas nem sempre é assim. Ô meus amigos, estamos gravando aqui sobre faixa de pedestre. Vocês querem dar uma palavrinha? É rapidinho. Pessoal, amigo, estamos gravando aqui sobre faixa de pedestre. Você não quer dar uma palavrinha aí com a gente? Sobre faixa de pedestre? É rapidinho. É que a gente está gravando aqui, que a gente percebe que a faixa de pedestre muitas vezes se torna uma armadilha, né? Porque as pessoas acreditam que aqui está seguro. E a maioria das vezes, os acidentes mais graves que a gente vê é em faixa de pedestre. Porque as pessoas passam achando que está seguro. Não deveria ter uma lombada, um redutor de velocidade para que o motorista do carro ou o motoqueiro fosse obrigado a parar para que trazesse mais segurança para o pedestre? O que vocês acham? Eu concordo que deve haver uma lombada antes da faixa. Porque nem todo motorista tem a consciência de parar. Na verdade, o pedestre às vezes não tem noção da velocidade que o motorista tem que manter e ele entra na faixa quando o motorista não pode reduzir a velocidade. Se ele reduz bruscamente, ele faz com que o carro atrás possa bater, então é tudo a questão, até porque o pedestre também é motorista e vice-versa, né? Mas se tiver lombada, eu acho que ajudaria sim. É verdade. Eu tenho medo quando eu vou passar em faixa de pedestre. E você? Em Mogi das Cruzes eu teria. Algumas cidades, principalmente as praianas, né, a gente sabe que respeitam bastante. Eu moro em Atibaia e lá há um respeito muito grande também. O pedestre encostou, ele já pode, o carro para. Mas tem cidades, capital de São Paulo, né, Zona Leste, principalmente naquelas, acho que todas as regiões de São Paulo, mas capital, principalmente periferia, não tem essa consciência.
quem tem habilitação sabe disso, né? A pessoa colocou o pé fora da calçada, o motorista é obrigado a parar, né? O senhor tem habilitação também, não? Sou habilitado e acredito que é mais a questão de educação e dos costumes que cada cidade tem. Lá em Atibaia, como ela disse, o pedestre ele tem essa preferência, que é o correto. Mas nos outros lugares, falta um pouco dessa educação no trânsito. Acredito que uma campanha ajudaria muito. Então você acha que realmente uma lombada para que fosse obrigado as pessoas a ter que parar, porque eu não vou dizer em todo lugar, mas naquelas vias mais principais, que nem aqui um movimento muito grande, em avenidas, deveria ter realmente uma lombada para que o motorista fosse obrigatoriamente a ter que reduzir a velocidade, né? O redutor de velocidade ajunta muito, né? E bem sinalizado, antes da lombada, que é para ele ver que depois do redutor tem uma faixa de pedestre. Então tá certo, meu amigo. Então nós conversamos aqui com o pessoal aqui que vem de Atibaia, fico muito feliz, gostaria muito de conhecer Atibaia, conheço só de passagem só, né? Quem sabe um dia eu posso estar lá conhecendo Atibaia. Quero aqui agradecer a todos vocês aqui e a gente vai estar aí levando essa ideia, não só aqui para Mogi, mas também, quem sabe, lá para Atibaia, todo mundo vai nos assistir. E isso é uma ideia, porque a faixa de pedestre realmente se torna ao mesmo tempo segura e depois uma armadilha para quem está ultrapassando. Tá ótimo, até mais. Obrigada. Obrigado a vocês. Então, pessoal, vocês veem aí que o pessoal aí de Atibaia, manda um alô aí pro pessoal de Atibaia, aí, pessoal muito gente boa, muito legal, muito gentil. E aí, pessoal, faixa de pedestre deveria ser uma segurança para que você fosse passar. E nem tanto é assim. Muitas vezes se torna, na verdade, uma armadilha, porque as pessoas se acham seguro e na verdade não está seguro. Que nem, ó, por exemplo, eu vou estar passando aqui agora, vou estar passando aqui numa boa, porque está parado. Mas vem o motoqueiro ali que ele já vem mais ou menos, né, numa velocidade. Né? Então é assim, muita gente para, mas a maioria das pessoas falta aí essa educação, falta aí esse tempo, digamos assim. Porque às vezes a pessoa sai com pressa, às vezes a pessoa sai de casa correndo, sai atrasado e tem que chegar logo no serviço, ou tem que chegar em casa, está cansado, a gente entende. Mas tem que levar em conta que tanto o motorista como o pedestre tem o mesmo sentido, né? Tem a mesma ideia de chegar em casa mais rápido, de chegar em casa com segurança, né? Então é isso que as pessoas precisam ter. E aqui em Mogi das Cruzes não é diferente. Mogi das Cruzes no Brasil todo. Toda faixa de pedestre deveria ter uma lombada assim, né? Então a gente está aí, estamos mostrando, vamos levar essa ideia aí para os vereadores aqui de Mogi das Cruzes, vamos levar essa ideia aí até a prefeita para ver se alguém faz alguma coisa para que a gente possa realmente ter um pouco mais de segurança na faixa de pedestre, né? Porque faixa de pedestre é muito boa, mas a gente sabe que na avenida, nos lugares de mais movimento, isso se torna um redutor de velocidade, uma lombada. Toda faixa de pedestre deveria ter uma lombada, principalmente nas avenidas, né? Então é complicado atravessar a faixa de pedestre. Vamos ver se nós fala com ela aqui. Gravando sobre faixa de pedestre, eu vi que você tem uma dificuldade em atravessar a faixa de pedestre. Causado quando você vai atravessar a faixa de pedestre? Muito. Há muitos que têm consciência e param, sim, mas outros não. O que você acha da ideia de faixa de pedestre nessas avenidas que tivesse muito movimento, tivesse um redutor de velocidade, lombada para que o motorista fosse obrigado a reduzir a velocidade? Muito bom, nós sempre pensamos nisso, não? Se tivesse algo que fizesse reduzir a velocidade, fora muito bom. Então essa ideia, era bom que os vereadores aí, o prefeito, adotassem essa ideia. Como é o seu nome? Messias. Messias, o que você acha da faixa de pedestre? Isso transmite para vocês segurança ou não? Insegurança? Muitas vezes sim, porque tem motorista que nem liga. A gente tá ali parado, passa com tudo, mas deveria ter mais. Tem lugares que deveria ter mais faixas e é isso. Então você acha que a faixa de segurança, na verdade, a faixa de pedestre é uma armadilha, porque você pensa que está seguro e na verdade não é? E você, o que você acha? É a mesma coisa, porque é só uma faixa, né? Aí os motoristas respeitam, não adianta de nada, né? Atravessando ali. Olá, bom dia. Estamos gravando sobre faixa de pedestre. O senhor quer dar uma palavrinha? Eu vejo o senhor tem uma dificuldade de passar na faixa de pedestre. O senhor se sente seguro passando aqui na faixa de pedestre? Tem hora que sim, tem hora que não. Tem alguém que respeita, alguns, poucos,
Mas a maioria, você pisou na faixa, eles aceleram. Parece que nem o amarelo. Vê o amarelo, acelera. Então é o contrário, porque o motorista, ele sabe, aqueles que têm habilitação sabem que o pedestre colocou o pé fora da calçada, ele obrigatoriamente ele tem que parar. Em qualquer lugar, independentemente se é faixa de pedestre ou não. Na faixa de pedestre, principalmente. E a educação é muito pouca, as pessoas muitas vezes não respeitam o direito do outro. E o que o senhor acha de ter uma lombada, por exemplo, aqui, tivesse uma lombada para que as pessoas pudessem passar com mais tranquilidade, já que é um shopping centro, aqui tem um mercado muito grande, tem uma faculdade, o movimento é muito grande, né? O fluxo de veículo aqui é grande e todo mundo está com pressa, a gente sabe que São Paulo é uma cidade grande, uma cidade que não para, é um povo trabalhador, né? Então cada um tem o seu compromisso. Então o senhor acha que uma lombada daria mais segurança para que você pudesse passar? Até porque os carros param, mas os motoqueiros não param, né? Então, ajudaria, mas os motoqueiros já passam pelo canto e aí o problema é justamente que às vezes um para, aí você está atravessando, o outro da outra faixa não para e é o perigo, né? Que se todos respeitassem, né? Mas ajudaria. O principal é a educação. Educação no trânsito. É isso que às vezes falta para alguns. Mas o senhor sabe que a educação vem de casa, né? E muitas vezes nem os nossos filhos têm a educação que nós gostaríamos que tivesse, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa de uma certa forma ou de outra incentivar as pessoas ou impedir que elas ultrapassem o limite, porque o direito existe para cada um de nós e o seu direito termina quando começa o meu, né? Então deveria sim ter uma lombada, ter um farol, né? Não vou dizer em toda a faixa de pedestre, mas nas avenidas. Sinalização pedestre, né? Que nem perto de escola também tem, né? Perto de alguns hospitais, reduz a velocidade, barulho e tal. Tem, mas é que a turma costuma não cumprir muito, né? A obrigação, a lei, é isso, né? Eu acho que é válido, tudo é válido, né? Mas o principal é você ter consciência, que os motoristas, né? Ter a consciência que o pedestre tem direito também. Eles estão com pressa, estão atrasados e tal, isso, aquilo, mas o pedestre também tem, né? O que eu tenho reparado, realmente, em Mogi das Cruzes, o trânsito está muito... Tem lugar que às vezes você fica 10, 15 minutos para atravessar, né? E aí você aperta o farol não fecha e eles passam. E você está na faixa, mas eles não param, então é meio difícil. Deixa aí, amigo. Tá bom, meu irmão. Então, muito obrigado. Vamos agradecer aí o nosso entrevistado. Obrigado. Então, meus amigos, são isso. As opiniões essa. Realmente, as pessoas não se sentem seguras passando na faixa de pedestre, porque tem aquela questão da educação, né? Muita gente tem educação, mas nem sempre essa educação vale na hora que a pessoa está com pressa. A pessoa às vezes está apressado, está atrasado, tanto o pedestre quanto o motorista, né? E aí vira aí essa situação que vocês estão vendo aí, e a maioria dos acidentes mais graves são em faixa de pedestre. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais seguras, por estar passando na faixa de pedestre, e aí acontece o pior, né? Porque as pessoas não respeitam. E aí é onde acontece o pior, né? Então a gente vamos estar pedindo às autoridades para que seja, para que alguém tome aí uma providência, né? Para que seja feita aí um projeto para que as pessoas se sintam mais seguras atravessando na faixa de pedestre, né? Vamos ver se nós pegamos mais entrevista. Olha, pessoal, nós estamos gravando sobre faixa de pedestre. Quer dar uma palavrinha? Não quer, né? O pessoal está com pressa. Todo mundo é assim, ó. Tanto o pedestre quanto o motorista, todo mundo vai com pressa. E aí é onde acontece o pior, né? Então a gente estamos vendo aqui, ó. Estamos aqui no centro de Mogi das Cruzes, né? Um shopping center aqui, um cruzamento, essa rotatória aqui é um cruzamento muito grave. Aí. Pessoal passando aí, todo mundo, né, na correria, irmão. São Paulo é assim, o Brasil todo é assim, né? Então a gente vamos estar levando essa ideia aí para as autoridades, para ver se alguém toma uma providência, para ver se melhora aí a situação do mogiano, meu amigo.
Pois é, meus amigos, e essa foi mais uma matéria do Jornal do Seu Bairro, a notícia mais perto de você. Chegou a notícia que você esperava. O JCDB é o Jornal do Seu Bairro. Tudo o que acontece em seu bairro está aqui. Acesse agora jcdb.com.br, cobrindo toda a grande Mogi das Cruzes. JCDB, o Jornal do Seu Bairro.